37 anos de Constituição de 1988, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia nunca teve em sua composição um auditor substituto de conselheiro nem um procurador do Ministério Público de Contas. Não por esquecimento, por escolha legislativa. Em 20 de março de 2026, o Supremo Tribunal Federal disse que essa omissão acaba em 2028. A Constituição Federal de 1988 desenhou os tribunais de contas estaduais para serem ao mesmo tempo plurais e técnicos. 7 conselheiros em cada corte, 4 indicados pela Assembleia Legislativa, 3 pelo governador. Mas das 3 cadeiras do governador, 2 são obrigatoriamente técnicas. Uma para auditor substituto de conselheiro concursado, outra para procurador do Ministério Público de Contas, também concursado. A terceira, e somente a terceira, é de livre escolha. Essa é a regra do artigo 73, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, e é a súmula 653 do Supremo Tribunal Federal, que pacificou a interpretação. Na Bahia, esse modelo nunca foi implementado. Em 37 anos, as 2 cadeiras técnicas da cota do governador foram integralmente absorvidas pela livre escolha. O cargo de procurador do Ministério Público de Contas existia na lei estadual, mas nunca foi ocupado em vaga de conselheiro do tribunal. O cargo de auditor sequer existia. Não havia lei estadual criando a função. A composição do Tribunal de Contas da Bahia, no início de 2025, era esta: 0 auditores, 0 procuradores do Ministério Público de Contas, 7 conselheiros indicados politicamente, 4 pela Assembleia, 3 pelo governador, todos os 3 em regime de livre escolha. Um colegiado inteiramente político em desrespeito frontal à Constituição. Em 15 de setembro de 2024, o falecimento do conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza abriu uma vaga no Tribunal de Contas da Bahia. A Audicom, Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, entidade que ajudei a fundar e a presidir em 2009, ajuizou então a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 87 contra a Bahia, com fundamento no descumprimento do prazo de 12 meses fixado pelo próprio Supremo na ADI 4541, julgada pela ministra Carmen Lúcia em 2021. Em fevereiro de 2025, o ministro Dias Toffoli, relator da ADO 87, concedeu medida cautelar monocrática. Suspendeu qualquer indicação ou nomeação ao Tribunal de Contas da Bahia até o julgamento de mérito da ação. A liminar travou o tribunal. Sem indicação possível, sem nomeação possível, a Assembleia da Bahia ficou pressionada a fazer aquilo que não havia feito em 37 anos: criar, por lei estadual, o cargo de auditor. Em 26 de novembro de 2025, sob a pressão da liminar, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou a Lei Estadual número 15.029. O cargo de auditor, conselheiro substituto, passou a existir 37 anos depois da Constituição. Em 10 de dezembro, com o cargo finalmente criado, o ministro Toffoli revogou a cautelar. A omissão, no plano legislativo, estava resolvida. Em 13 de março de 2026, começou a sessão virtual de mérito da ADO 87. Toffoli abriu propondo declarar a perda total do objeto. O argumento era simples: a Lei 15.029 já tinha criado o cargo, a omissão estava sanada, não havia mais o que decidir. Foi nesse ponto que o ministro Flávio Dino divergiu, e o voto dele é a inovação jurídica do julgamento. Dino argumentou que encerrar a ação ali, sem fixar uma regra de transição, devolveria o problema ao calendário político. A Assembleia tinha levado 37 anos para criar o cargo. Sem uma vinculação automática para a próxima vacância, a omissão poderia se perpetuar por mais décadas. Agora, não mais como ausência de cargo, mas como ausência de vaga ocupada. A solução foi o que a doutrina constitucional alemã chama de pensamento do possível, categoria de Peter Heberle. O Supremo não pode desfazer a posse de quem já estava no tribunal. Isso violaria a segurança jurídica, mas pode vincular a próxima vacância à correção da inconstitucionalidade. O passado fica intocado, o futuro fica vinculado. Toffoli reformulou o voto integralmente, acompanhando Dino. Gilmar Mendes acompanhou. O plenário decidiu por unanimidade. A regra de transição fixada pelo Supremo é direta. A próxima vaga a abrir no Tribunal de Contas da Bahia, qualquer que seja a cadeira e qualquer que seja a causa. Aposentadoria compulsória, voluntária, renúncia ou falecimento, será obrigatoriamente preenchida por auditor concursado. A próxima vacância
vacância está prevista para 2028. Em 25 de março, 2 dias após a divulgação da decisão, o próprio Tribunal de Contas da Bahia editou o ato 115 de 2026, criando a comissão organizadora do concurso de auditor. A volta para a Constituição já tem cronograma: 37 anos de inconstitucionalidade, uma decisão unânime do Supremo, uma regra de transição inédita. A Bahia volta para a Constituição. Eu sou Luiz Carlos Pereira, auditor substituto de conselheiro do TCE de Mato Grosso. Volto em breve.